Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bem? Oi, Carol, boa noite para você e para o Leandro, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Começando a semana, uma ótima semana a todos. Boa noite, Vera, bem-vinda. Obrigada. Vera, a gente vai começar falando sobre as negociações aí em torno do tarifaço, né? Hoje o ministro Fernando Haddad deu uma entrevista para a Globo News falando da reunião que estava marcada, mas foi cancelada com o secretário americano, né, o secretário do Tesouro americano. Mas antes, queria convidar nosso ouvinte a participar, falando sobre um outro assunto também polêmico, que é esse pacote da impunidade que está sendo negociado aí na Câmara depois daquele motim dos parlamentares de oposição. Já foi batizado aí como pacote da impunidade porque prevê medidas do tipo autorização prévia da Câmara para investigação contra parlamentares, mudanças aí nas regras do foro privilegiado, votação daquela proposta que está sendo chamada de proposta das prerrogativas para definir que ações penais só possam ser abertas com aval do Congresso, que medidas judiciais também só possam ser cumpridas dentro do Congresso com aval do Legislativo, tudo isso sendo debatido aí nos bastidores da Câmara. Manda sua mensagem aqui para a gente no nosso WhatsApp, que é o 11 99911 9981, ou então lá no chat no YouTube, pode ser por e-mail, também pelo site da CBN, sobre o que você está pensando a respeito desse pacote aí da impunidade. A Isis Tasserini também já está pronta para conversar com a gente, falando sobre essa entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O presidente da Câmara, Hugo Mota, também falou hoje sobre a questão do tarifaço. Conta tudo para nós, Isa. Boa noite. Oi, Carol. Muito boa noite a você, ao Leandro, à Vera e aos ouvintes. Está bastante enrolado, né, o anúncio desse pacote para socorrer os setores e empresas mais afetadas com tarifaço. Isso porque a previsão inicial era de que um anúncio poderia ocorrer entre hoje e amanhã, mas agora interlocutores do Palácio do Planalto falam até que pode ficar para quarta-feira. Isso porque, nesse momento, acontece uma reunião aqui no Palácio do Planalto, onde eu estou, entre o presidente Lula e alguns ministros, como Fernando Haddad, Mauro Vieira, também o Geraldo Alckmin e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Antes dessa reunião, Fernando Haddad disse nessa entrevista ao Estúdio I da Globo News que o texto da medida provisória prevê, por exemplo, reformas estruturais no fundo que financia a exportação e que o texto vai trazer ainda 3 principais pontos: uma linha de financiamento para as empresas, um tratamento específico para a questão tributária dos setores e ainda a revisão das compras governamentais, o que inclui, por exemplo, aquela aquisição de sobras, né, de produtos antes exportados aos Estados Unidos. Agora, essa negociação com o governo americano está cada vez mais difícil. Uma prova disso é que a reunião que Haddad teria com o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, foi cancelada depois de um movimento da extrema-direita, isso segundo o ministro. Ele não cita diretamente o deputado Eduardo Bolsonaro, mas, de forma indireta, se referiu a ele. Nós começamos as tratativas para essa reunião no dia 21 de julho, um dia depois do telefonema do presidente, e aguardamos até a semana passada o e-mail marcando o dia e hora da reunião, que seria na quarta-feira desta semana. Seria? Seria, porque, de novo, a militância antidiplomática dessas forças de extrema-direita que atuam junto ao Casa Branca, tomaram conhecimento da minha fala, porque eu dei a público que eu ia me reunir com o Bessent na quarta-feira, e agiram junto a alguns assessores ali do presidente Trump, e a entrevista, a reunião com ele, virtual, que seria virtual na quarta-feira, foi desmarcada. Haddad ainda afirmou nessa reunião que o presidente Lula não fechou portas para uma eventual ligação para o presidente norte-americano Donald Trump, apesar daquela declaração, né, de Lula semana passada de que não se humilharia para fazer esse contato.
Haddad ainda criticou a posição do governador de São Paulo ao dizer que Tarcísio de Freitas é ingênuo de achar que a ligação entre Lula e Trump é a solução do problema. Agora há pouco, durante uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto, Lula defendeu a soberania brasileira e disse que o mundo está ficando mais perverso. Acho que a gente tem um trecho da fala do presidente, vamos ouvi-lo. Esse país está precisando de todos nós, porque o mundo está ficando mais perverso, o mundo está ficando mais nervoso e nós precisamos de um país soberano, democrático e o povo brasileiro, o qual seja o único dono do seu nariz aqui nesse país. Bom, em entrevista mais cedo ao jornal Financial Times, o deputado Eduardo Bolsonaro afirmou que Trump avalia novas sanções contra o Brasil, especialmente contra ministros do Supremo. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, criticou a atuação do deputado em entrevista à revista Veja. Penso que o deputado Eduardo Bolsonaro poderia até estar defendendo politicamente algo que ele acredita, defendendo a inocência do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas nunca atentando contra o país, porque quando isso acontece, eu penso que nem os seus eleitores, nem os seus apoiadores concordam, porque ninguém pode concordar em ter o seu país sendo prejudicado pela atitude de um parlamentar. Isso não me parece ser correto e não me parece ser condizente com a postura de um deputado federal. Agora há pouco, Eduardo Bolsonaro divulgou uma nota em que negou ter interferido para cancelar a reunião entre Haddad e Bessent. Afirmou que o ministro prefere culpar terceiros pela própria incompetência, enquanto Lula afirmou que qualquer reunião é mera encenação. É com vocês. Obrigada, Isa. Vera, o deputado Eduardo Bolsonaro, inclusive, divulgou uma nota dizendo que Fernando Haddad prefere culpar terceiros pela própria incompetência, mas pelo tom dessa entrevista ao Financial Times, ele mantém, né, aquele tom de ameaça e de chantagem ao dizer que os Estados Unidos podem, inclusive, aplicar novas sanções contra o Brasil e autoridades brasileiras, né? Exato. Você veja que chegou a um ponto muito crítico a relação entre o Brasil e os Estados Unidos, né? Para mim, o principal desse dia de hoje é o ministro da Fazenda vir a público numa entrevista admitir que está sem interlocução com o governo norte-americano por conta da ação de um deputado no exterior, de um deputado que impede que o governo brasileiro tenha acesso às autoridades do governo Donald Trump. Isso é muito sério, é muito grave, coloca um grau de insegurança enorme para todos os exportadores brasileiros que ainda estão aguardando medidas e estão aguardando uma solução para o fato de que, enquanto outros países conseguem negociar mais prazos para o início da guerra tarifária contra eles, caso até da China, que é uma potência comercial muitas vezes maior que o Brasil, que impõe muito mais riscos à hegemonia americana no comércio global, e nós já estamos sofrendo as sanções na maior taxa, na maior tarifa de exportações do mundo. É por isso que o governo erra e seguidamente erra ao postergar o seu pacote de contingência para esse tarifaço. Está evidente que vai ser muito difícil negociar novas exceções com os Estados Unidos até que o mercado interno norte-americano seja efetivamente atingido e afetado e que os preços comecem a subir. E aí sim eles vão procurar o Brasil por interesse próprio para negociar. Enquanto isso não acontecer, essa tentativa de endurecer o jogo à espera que o Brasil ceda nas questões políticas, ela está dada. Então, o governo não tem mais o que esperar. Tem de anunciar suas medidas para fazer frente ao prejuízo que essa tarifa de 50% vai causar para muitos setores, para alguns setores que têm a sua produção quase toda voltada para o mercado norte-americano, e não ficar aguardando um telefonema que não vai vir e reuniões que podem ser marcadas e desmarcadas ao bel prazer do Donald Trump e, pior, segundo os interesses de um deputado que já mostrou que não tem compromisso nenhum com o Brasil. Pelo contrário, ele diz mesmo que tem articulado nessa intenção, né, de prejudicar
o Brasil em relação à tarifa, em relação às sanções contra autoridades, diz que vai semanalmente à Casa Branca. Ele não vai à Casa Branca só para usar o banheiro, né? Ele está lá tendo reuniões, está articulando. O Hugo Mota, presidente da Câmara, criticou, né, Eduardo Bolsonaro hoje, disse que não pode concordar com a atitude de um parlamentar que está fora do país, trabalhando para que medidas cheguem ao seu país de origem, traga danos à economia, mas não parece que não está fazendo muito assim também o presidente da Câmara? Eduardo Bolsonaro age muito livremente nos Estados Unidos? Age muito livremente. Por aqui, outros deputados bolsonaristas, outros deputados do PL, não agem de uma maneira muito diferente. Aquilo que a gente viu na semana passada, com esses deputados impedindo o funcionamento da própria Câmara, foi um motim. E a gente ainda está à espera de ver se ele vai, como presidente da Câmara, vai cumprir o que prometeu em termos de punições e de responsabilização desses deputados por aquilo que aconteceu. Foi uma semana péssima para a autoridade dele. Ele teve a sua autoridade abalada, inclusive com o fato de o ex-presidente da Casa, Arthur Lira, ter sido chamado a participar das negociações porque elas estavam interditadas. Então, Hugo Mota fala, outros líderes começaram a ser mais vocais nas críticas ao trabalho do deputado Eduardo Bolsonaro. Foi o caso, por exemplo, do presidente do PSD, Gilberto Kassab, que é secretário de Tarcísio de Freitas. Portanto, isso aí certamente vai ser cobrado do governador Tarcísio, porque a família Bolsonaro tem cobrado tudo aquilo que não é um apoio incondicional ao Bolsonaro e à família. Mas o fato é que, sim, Eduardo Bolsonaro continua agindo livremente nos Estados Unidos para atuar contra o Brasil, sem que haja clareza quanto a se ele vai e quando vai ter contra si, por exemplo, um processo de cassação de mandato instaurado na Câmara, né? Bom, nessa mesma entrevista à Veja, Hugo Mota foi questionado a respeito do projeto da anistia, se ele é a favor ou não. Não disse que nem que sim, nem que não. O que eu sinto aqui dentro do ambiente que eu converso, o contato que eu tenho com os parlamentares, que há uma certa dificuldade com anistia ampla, geral e restrita, até porque é importante lembrar que nós tivemos planejamento de morte de pessoas, né? Isso é muito grave. Eu não sei se há ambiente para anistiar quem agiu dessa forma. Eu penso que não. Parece mesmo que é mais difícil, né, de pautar a anistia, mas não é o caso do pacote da impunidade, né? Exato, esse daí vai avançar. A gente até vai tratar a respeito dele com reportagem da Samantha Klein depois do nosso intervalo. Volto a convidar os ouvintes a se manifestarem a esse respeito, porque a gente sabe que o Congresso vive um dos seus momentos de menor credibilidade, menor avaliação junto à população, e continua investindo em pautas que são de interesse corporativo dos próprios deputados e não de interesse da maioria da sociedade. Isso não vai ajudar em nada e não adianta, por exemplo, enquanto faz isso, o presidente da Câmara defender projetos que têm forte apelo popular, como aquele que busca maior proteção para crianças na internet, nas redes sociais. A gente também vai falar especificamente a respeito dessa ideia mais tarde. Mas é isso, não adianta com uma mão você querer ser popular e falar de assuntos que interessam a maioria da população, enquanto com a outra você age para proteger e para blindar os próprios deputados. Então, vive um momento de muita instabilidade. O presidente da Câmara ainda não disse a que veio, sua presidência até agora não se pautou pela votação de matérias importantes para o Brasil, matérias de cunho econômico que estão na pauta e aguardam deliberação, e enquanto isso se perde tempo com essas questões de polarização extremada, assuntos corporativos de interesse só da casa e tentativas vãs de ficar bem com a população. Isso sem falar no pacote da devastação que o presidente vetou na semana passada, né? Vera e Leandro, o ministro Alexandre de Moraes hoje participou de um evento em São Paulo, fez uma fala destacando a importância da independência do judiciário,
disse também que o Brasil deu um basta ao golpismo. O Clauson Dutra traz os detalhes para a gente. Oi, Clauson. Oi, Carol. O relator da ação que julga a trama golpista no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, afirmou que, entre erros e acertos, o país deve comemorar a independência e autonomia dadas ao judiciário pela Constituição de 1988. Legislação que, segundo ele, deu basta à possibilidade de golpismo no Brasil. Durante palestra aqui em São Paulo, Moraes lembrou que o país já viveu períodos de exceção, como a ditadura militar, e disse que o fortalecimento das instituições é um desafio fundamental da democracia. Ele também relembrou que o Brasil teve uma tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023 e disse que as instituições permanecem sob ataque. Se, como vimos, as instituições elas garantiram a democracia desde 88, é verdade também que a própria democracia vem sendo atacada de forma jamais vista desde a redemocratização do mundo pós-Segunda Grande Guerra. E se é verdade que vem sendo atacada por um novo populismo extremista, nós não podemos fingir que não há bases que permitiram esse discurso antidemocrático florescer. Bom, para o ministro, a desigualdade na distribuição de renda do Brasil é uma condição que favorece o avanço desses discursos extremistas. Moraes também classificou a insegurança jurídica como um problema urgente do país e defendeu uma reestruturação do sistema de justiça criminal. As declarações aconteceram na abertura da Semana Jurídica do TCE no centro de São Paulo. Depois de discursar, Alexandre de Moraes recebeu homenagens e foi agraciado com o colar do Mérito da Justiça de Contas. Durante o evento, juristas e autoridades do Poder Judiciário e Ministério Público se posicionaram em defesa de Moraes diante das sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos contra o ministro e a família dele. O governador Tarcísio de Freitas foi convidado para participar do evento, mas não compareceu, justificando que, no mesmo horário, ele tinha um compromisso oficial relacionado à segurança com o prefeito da capital, Ricardo Nunes. Embora não tenha citado diretamente Alexandre de Moraes, a gente lembra que Tarcísio adotou discurso crítico ao STF recentemente e chamou de absurda a decisão do ministro que colocou o ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar na semana passada. Volto com vocês. Obrigada, Clauson. E aí, Vera, Alexandre de Moraes falou que qualquer ser humano é passível de erros e acertos, defendeu a atuação de órgãos colegiados do judiciário. Ele continua vocalizando, mantendo sua posição, mas também se respaldando no apoio do colegiado, da turma e do plenário do Supremo, né? Exato, segue respaldado. Nesse evento ele falou em termos mais gerais sobre essa questão de como o Supremo, no entendimento dele, foi fundamental para a preservação da democracia no Brasil. É uma linha essa que ele adota da discussão sobre os riscos democráticos em todo o mundo, muito parecida com muitos teóricos. Está no Brasil agora para uma série de encontros, inclusive deve ir a Brasília o autor do livro Como as Democracias Morrem, Steven Levitsky, e ele, na edição brasileira do segundo livro dele, Como Salvar a Democracia, faz um prefácio exclusivo sobre a questão do Brasil. Recomendo que os nossos ouvintes vão atrás desses livros, porque eles são muito elucidativos sobre a forma como essas novas formas de populismo, tanto de direita quanto de esquerda, atacam a democracia sem muitas vezes precisar pôr tanques na rua. E fala também que o Brasil foi mais eficiente, por exemplo, do que os Estados Unidos no enfrentamento de uma tentativa de golpe de Estado. É importante a gente ter em mente que o que aconteceu em 8 de janeiro e o que ocorreu nos meses anteriores, quando Bolsonaro ainda era presidente, não foi algo trivial, não foi algo sem consequências para um país. Se alguma daquelas empreitadas tivesse tido êxito, as eleições poderiam não ter acontecido ou, tendo acontecido, o cargo de presidente poderia não ter sido passado para o presidente Lula, autoridades poderiam ter sido assassinadas, porque isso chegou a ser tramado, e a gente poderia ter vivido ali, naquela transição,
no 8 de janeiro, alguma tentativa de insurreição por parte dos militares. É que o Bolsonaro não conseguiu a adesão dos militares enquanto ainda era presidente e depois eles também não embarcaram em alguma tentativa, por exemplo, de uma GLO, alguma coisa ali no 8 de janeiro que balançasse o coreto novamente. O Estado de São Paulo traz hoje revelações a respeito de anotações de um assessor do general Braga Neto, que está preso preventivamente, em que fica muito claro ali, anotações no celular do coronel Flávio Peregrino, que mostram disposição de Bolsonaro de fazer a trama golpista sair do papel. Então, tem muitas anotações ali e que mostram que havia essas tratativas a todo tempo durante o governo Bolsonaro. Então, não é uma maquinação da cabeça do ministro Alexandre de Moraes e dos demais ministros do Supremo. O que houve foi grave, foi importante, e se não tivesse havido uma reação das instituições, o Brasil corria, sim, sério risco de interrupção da sua democracia. Vera, a gente teve hoje no estado de São Paulo também o relato aí de um assessor do general Braga Neto, né? O coronel Flávio Peregrino. Ele guardou um documento no seu celular, no qual afirmou que Bolsonaro queria permanecer no governo após a derrota na eleição, né? A defesa disse que essas anotações foram formuladas com base na liberdade de expressão. Mas são anotações que dão um pouco do clima ali entre os militares diante daquela intenção do Bolsonaro de permanecer no poder, né? Exato. Esse caso que eu acabei de mencionar e você tem toda a razão. Fica claro ali que se os militares tivessem embarcado na ideia do Bolsonaro, a democracia no país corria, sim, sério risco. Assim como nos Estados Unidos, no primeiro governo do Trump, eles foram essenciais para que também não se consumasse um golpe de Estado, os militares americanos. Aqui no Brasil, a não adesão das Forças Armadas também foi o que nos separou de um golpe bem sucedido. Então, essas anotações certamente vão embasar as decisões do Supremo a respeito do julgamento da trama golpista, que começam a acontecer já nesse semestre. As primeiras condenações são esperadas para ainda nesse semestre e tudo isso vai, com certeza, ser levado em conta, Carol. Vamos para o intervalo? Noticiário da sua região, depois o repórter CBN, a gente volta já já. Estamos de volta com o Viva a Voz, agora para falar sobre o pacote da impunidade que está sendo costurado aí na Câmara dos Deputados, com uma série de medidas para beneficiar os parlamentares e dificultar as investigações contra eles, né? Samantha Klein, conta para nós. Carol, olha, com a discussão nos bastidores para a ampliação da blindagem de deputados e senadores frente a investigações, entidades que representam policiais e procuradores já se articulam para tentar barrar um eventual avanço da proposta que autoriza a mesa diretora da Câmara e Senado para abertura de inquéritos policiais. A proposta deve entrar no bojo da PEC que acaba com o foro privilegiado para autoridades em crimes comuns. O tema vai ser discutido já na reunião de líderes da Câmara amanhã, prevista para as 10 horas, e faz parte de um acordo supostamente articulado pelo ex-presidente da Casa, Arthur Lira. Isso para a desocupação do plenário na semana passada. Policiais federais e procuradores enxergam a proposta de pedir autorização para investigar parlamentares como insensata. Um dirigente, inclusive, me disse que a imunidade parlamentar, ele acabou lembrando disso, não é absoluta e que pedidos de autorização do próprio Congresso podem ser negados por corporativismo. O presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, José Schettino, destaca que a autorização para investigar detentores de foro por prerrogativa já foi discutida e vencida no passado. Em nota, ele afirmou que, abre aspas, não faz bem a um sistema republicano de freios e contrapesos que a responsabilização jurídica de um agente político fique insulada em seu poder. E destaca que há quase um quarto de século, a Emenda Constitucional 35 já havia aprimorado a Constituição para dispensar essa exigência desmedida.
e finaliza dizendo que seria insensato retroceder no tema. A emenda constitucional modificou a imunidade parlamentar, pedindo que membros do Congresso fossem investigados e processados criminalmente sem necessidade de autorização prévia da Casa Legislativa. O presidente da Associação de Delegados de Polícia de São Paulo, André Santos Pereira, afirma que eventual retomada de necessidade de aval do Congresso pode desestimular investigações policiais. Se pede a autorização, corre o risco de não ter efetividade de sua investigação, porque o investigado vai tomar ciência. Segundo, vai precisar da autorização dos pares do investigado para que você possa seguir com aquele seu inquérito. Lembrando que hoje você tem investigações, por exemplo, do crime de lavagem de dinheiro, que muitas vezes você se depara com ligações, né, de pessoas politicamente expostas. Então, é possível que você possa também macular uma investigação de alvos que não sejam parlamentares, né, em razão aí dessa necessidade de autorização. E segundo a jornalista Andréia Sadi, da Globo News, a proposta já chegou aos ministros do Supremo, é vista como uma aberração, além de ser inconstitucional, e na Polícia Federal a medida é considerada uma forma de asfixiar o trabalho de investigação. Com vocês. Obrigada, Samantha. Antes de passar a bola para vocês, gente, registrar aqui, estava de olho aqui no chat no YouTube, por exemplo, a Eliane Bert, nosso ouvinte, disse que a tentativa de golpe continua com as atitudes desses deputados que pensam e agem apenas pelos próprios interesses. Não sei aí no WhatsApp como é que está de participação, Leandro. Essa é a opinião geral, né? Todo mundo indignado com os parlamentares, justamente tentando se blindar de investigações. O Marcos Eduardo pergunta: por que eles não têm mais nenhum medo de criar leis desse tipo? A população não aprova, né, Vera? Exatamente, mas você veja que não vai ser ali um ato isolado. A gente vem há algum tempo assistindo a medidas que acabam por comprometer a capacidade de investigação, a transparência de investigações. Já foi mudada a lei de improbidade num passado bem recente. Mesmo a criação do juiz de garantias, que poderia ser algo positivo, na verdade é vista como um fator para colocar uma camada a mais para atrasar investigações, e algumas dessas medidas chegaram a ter o aval, o apoio do Supremo. Essa do juiz de garantias foi uma delas, porque veio na esteira da Lava Jato, havia uma indisposição grande dentro do STF com o juiz Sérgio Moro, e essa medida foi adiante e foi aprovada. Então, a gente já tem há algum tempo mesmo aquela ideia da lei de abuso de autoridade, todo o condão que cercou essa ideia lá atrás era para cercear a disposição de investigadores, fazer com que eles adotassem algum tipo de autocontenção. Então, de tempos em tempos, a classe política se junta para tentar investir contra o sistema de investigação no Brasil. A gente tinha tido vários avanços na década de 10, na primeira década dos anos 2000, em razão até de escândalos. Então, a resposta na época foi apertar alguns parafusos, e o movimento seguinte foi de leniência e de tentar desarmar esses mecanismos. Quando a gente vê essa PEC que está sendo construída, da blindagem ou da impunidade, a gente entende que quando, por exemplo, os bolsonaristas falam no fim do foro privilegiado, eles não estão interessados no fim de algo que é um privilégio, eles estão interessados no fim de algo que eles acham que é contra os seus interesses e que é uma possibilidade de uma punição mais rápida. Então, tudo isso está inserido no mesmo conjunto de matérias que tem por objetivo afrouxar qualquer tentativa de buscar a punição de pessoas por crimes do colarinho branco e crimes dos mais variados, desde que você seja um político, né? E é um interesse que vai da direita à esquerda, né? Não importa isso, a se vertente tem uma coisa política. que é ecumênica, é isso daí. Não, e vai e volta, né? O foro privilegiado é de acordo com o gosto do freguês. Pode ser de um jeito, pode ser de outro, ele muda. O próprio senador Flávio Bolsonaro já foi beneficiado pela regra atual do foro privilegiado. Agora já querem mudar de novo, depende da ocasião, né? Exatamente, Carol. E é importante que os nossos ouvintes tomem pé das discussões dessas matérias, porque é assim, surge a ideia, alguém vai lá, redige uma PEC na calada da noite, quando a gente menos
está esperando o negócio, aparece aprovado e já com tramitação urgente na outra casa, que é para passar a toque de caixa, fazer ali um rolo compressor para não dar tempo da sociedade se mobilizar suficientemente. Então, é importante que todo mundo esteja atento a essa movimentação e que a gente aqui também fale bastante do assunto. Quanto a isso, fica o nosso compromisso de martelar nesse assunto toda vez que ele aparecer. E me parece que, nesse caso, o fim não é beneficiar Jair Bolsonaro, diferente do projeto da anistia, né? Dificilmente ele seria beneficiado, não, acho que tirando não, né? o foro privilegiado. Não, agora o pessoal que está olhando a situação do Jair Bolsonaro e de outros políticos, como a Carla Zambelli, está querendo legislar em causa própria mesmo, Leandro, para um futuro ali, que é para não serem atingidos no futuro por investigações. A gente sabe que tem um monte de investigação, por exemplo, aberta em relação a emendas. E hoje mesmo o jornal o Globo traz uma série de desvios de função em emendas parlamentares. Então, o pessoal está olhando para isso, olhando o trabalho da Polícia Federal e querendo se blindar para o futuro. Emenda para clube de futebol é dureza. Vamos para o intervalo no Noticiário da Sua Região, a gente volta já já. E nós estamos de volta com o Viva Voz, já está com a gente aqui no estúdio de São Paulo, nosso colunista Eduardo Graça. Boa noite, Edu. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite, Leandro. Boa noite a todo mundo. Boa noite. Bom, Edu, a última do Trump foi determinar o uso da Guarda Nacional também em Washington, alegando que a capital federal dos Estados Unidos está tomada por gangues e que a polícia local já não dá conta da segurança, de garantir a segurança para os moradores. Queria entender o que está por trás de mais essa medida extemporânea que pegou as autoridades da cidade ali de surpresa. Sim. E que replica algo que já foi feito lá em Los Angeles e que continua a despeito da declaração reiterada do governador de que isso não é mais necessário, do prefeito da cidade. Na coletiva hoje ele disse, inclusive, que a criminalidade em Washington é muito pior, mais do que o dobro, em várias capitais da América Latina, inclusive Brasília. Então a gente fica informado agora sobre isso. Obviamente que os números não mostram isso, ao contrário. Washington nunca teve tão segura. Mas eu acho que o mais importante para essa decisão dele, para esse anúncio dele, ele falou em duas palavras muito importantes para o eleitor americano, que é lei e ordem, é o fato de que a gente está falando disso aqui, a gente não está falando nem de caso Epstein, nem dos problemas ali referentes, né, às sequelas do tarifaço. Foi uma maneira de desviar um pouco o assunto para dois aspectos ali que sangram, né, a popularidade dele, que não vão estancar tão cedo. Agora, o que está por trás disso e que preocupa a oposição? É que você tem aí uma marcha mais acelerada de uma autocracia. Você tem uma militarização da força policial, porque ela não é só, claro, para proteger o cidadão. Ela também você tem militares da reserva, no caso da Guarda Nacional, que podem ali agir, como agiram em Los Angeles, contra manifestantes. E Washington é um palco nobilíssimo nos Estados Unidos para manifestações justamente contra o governo federal. Exato, e também vem no momento em que ele anuncia a volta de uma ação do Pentágono no continente em relação a cartéis. Então, essa militarização é para dentro, também para fora, né? Sem dúvida nenhuma. E a gente pensa que esse é um dos aspectos importantes para você definir, afinal de contas, o que é uma democracia. E se você vive numa democracia de fato. E os Estados Unidos são um país, enfim, que é muito cioso dos direitos individuais, das liberdades individuais, de você ter o direito de sair na rua e protestar, de você ter o direito de, se você não tem onde morar, porque uma das questões dele é essa, ele quer que, ordenou que as pessoas em situação de rua sejam retiradas de Washington. Então, assim, são ataques diretos, e você mencionou Los Angeles, coincidentemente, hoje, um juiz federal na Califórnia decidiu negar o que a União, né, o que o governo federal queria, que era que não fosse adiante a disputa jurídica que o governo da Califórnia está fazendo contra Trump, dizendo que o governo não tinha o direito de enviar tropas, né, federais, tropas da Guarda Nacional, militares, soldados, para a Califórnia para enfrentar manifestantes contra todo o protesto que eles estavam fazendo lá com relação à imigração, né, os abusos no combate à imigração ilegal. Sim.
O Edu, no meio disso tudo, o presidente Trump tem uma reunião com o presidente russo Vladimir Putin na sexta-feira. O que a gente pode esperar desse encontro? Existe a possibilidade, inclusive, de participação do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky? Inicialmente não existia, né, Carol, essa possibilidade da participação dele. Os Estados Unidos marcaram essa reunião no pitoresco estado do Alasca, porque o Alasca... No meio do caminho. Não só no meio do caminho, com certeza, mas o Alasca era da Rússia, né? E foi comprado pelos Estados Unidos. Então tem toda uma história envolvendo ali os dois países. Então teria um sentido, algo simbólico. Mas em nenhum momento se considerou na Casa Branca a entrada do Zelensky nessa reunião. Ela só começou a ser considerada quando ele primeiro reagiu, dizendo... Porque as primeiras notícias que vieram dos Estados Unidos era que não tinha jeito, entraria ali na negociação cessão de áreas da Ucrânia, de território ucraniano ocupado pela Rússia, para a Rússia, para se chegar a uma solução de paz. E aí, tanto Zelensky reagiu, quanto a comunidade europeia, os países e a Grã-Bretanha, o Reino Unido, se posicionaram dizendo não, ele tem que estar nessa reunião e, em ele não estando, nós temos que ter certeza de que vai haver uma pressão, de fato, ao Putin. Isso, obviamente, porque a gente está vendo desde que a gente conversa aqui, né, Carol, as idas e vindas de Donald Trump com relação ao amigo dele, Vladimir Putin. Uma hora ele critica, outra hora ele está interessado em fazer algum tipo de negociação em que a Ucrânia fica ali como bola do jogo. Então, assim, as expectativas são expectativas como que a gente teve anteriormente. Vamos torcer para que dessa vez a coisa ande e que não seja em detrimento do povo ucraniano, que tanto sofre com essa invasão dos russos. O Edu, indo para Gaza, a situação lá com jornalistas mortos, 5 da Al Jazeera, em meio ao conflito. Pois a gente teve um bombardeio de Israel a uma tenda onde ficavam jornalistas. Um desses jornalistas, que é um correspondente muito renomado, no mundo árabe, um jovem de 28 anos, um colega jornalista nosso, que, segundo o governo de Israel, ele era também, fazia parte do grupo terrorista Hamas, e por isso era um alvo, e eles então bombardearam essa tenda. Não foi, até o momento, não se tem nenhuma prova de que ele de fato era membro do Hamas. Tem sim as reportagens deles, todas, e não se entende ainda se ele era esse alvo, porque esses outros também morreram. São 4 pessoas da equipe dele, um freelancer, que nem era da Al Jazeera, e que pereceram. E é importante, porque Leandro, não foi preso, né? Ou exatamente, processado devidamente. porque é eliminado. Né? E eu acho que é importante a gente lembrar, Vera e Leandro, que já são, com esses 6, 192 colegas nossos mortos, assassinados em Gaza. Esse é um número que já chega perto de ser o triplo, para a gente ter uma ideia, dos jornalistas que morreram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Esses são dados oficiais que vêm aí de várias organizações da imprensa internacional. Um absurdo. Obrigada por hoje, Eduardo. Obrigado a vocês, boa noite. Boa noite. Valeu, Edu. Gente, vamos falar de um outro tema que está repercutindo muito nas redes sociais. No fim de semana só se falou nisso, né? Na internet, praticamente, aquele vídeo do youtuber Felipe Bressamim, conhecido como Felca, já viralizou, tem 30 milhões de visualizações. Diante desse vídeo, a Câmara dos Deputados recebeu projetos de lei que tratam da exploração de menores de idade na internet. É um vídeo em que ele fala sobre adultização, monetização em cima de conteúdos envolvendo crianças. O Igor Cardim tem informações para a gente. Inclusive, o presidente da Câmara, Hugo Mota, prometeu pautar esses projetos, né, Igor? Boa noite. É isso, Carol. Boa noite para você, também para o nosso ouvinte. A expectativa é que a Câmara dos Deputados paute nesta semana projetos que tratam da proteção de crianças e adolescentes nas redes sociais após a repercussão do vídeo do youtuber Felca, a chamada adultização de menores na internet. O presidente Hugo Mota diz que o tema é urgente e que a intenção é enfrentar a discussão ainda nos próximos dias. A denúncia expôs perfis e conteúdos considerados prejudiciais para menores,
mobilizou as redes sociais, já teve mais de 30 milhões de visualizações no vídeo. Em cerca de 50 minutos de duração, o conteúdo critica a adultização, a sexualização de crianças e adolescentes na internet. E aí, após a repercussão desse vídeo, alguns perfis foram retirados do ar pelas plataformas digitais. A gente tem um trechinho da denúncia. Isso acontece no Instagram, cara. Não acontece na Deep Web, não acontece em nada. Acontece no Instagram, na Surface Web. É uma coisa que está acontecendo nesse exato momento. E é essa a preocupação, porque pode estar acontecendo com os seus filhos, por exemplo. Não exponham. Eles podem estar vendo algo que ninguém está vendo, você não está vendo. Obviamente, seus filhos não estão vendo, são crianças. Mas eles estão vendo por essa ótica. O influenciador revelou em um podcast que, após denunciar a exploração dos menores, passou a receber ameaças e precisou começar a andar com carro blindado e também segurança particular. Ele disse ainda que espera receber processos de influenciadores que foram citados no vídeo. E aí, desde quinta da semana passada, a Câmara dos Deputados tem recebido novas propostas para somarem ali as outras cerca de 45 que já estão em análise desde 2023, que tratam da regulação da participação de menores na internet. Entre as propostas que já estão em tramitação, a de autoria do senador Alessandro Vieira, que já foi aprovada no Senado e prevê, entre outros pontos, a proibição da publicidade direcionada a crianças e regras para maior proteção de dados nas plataformas, deve ser pautada na Câmara. O projeto está na Comissão de Comunicação, mas ele já conta com um requerimento de urgência apresentado antes do recesso para que possa ir direto ao plenário. Para o senador Alessandro Vieira, cada dia que passa sem a lei aprovada representa mais riscos para milhões de crianças brasileiras. E hoje você tem uma superexposição a riscos variados que passam por incentivo ao suicídio, automutilação, prática de golpes e exploração sexual infanto-juvenil. Basicamente o que ele faz, e a gente tem absoluta convicção de que isso é fundamental, é trazer para as empresas que lucram com a circulação de dados, passam a ter uma responsabilidade maior com relação a conteúdos e produtos que possam de alguma forma ser acessados por crianças e adolescentes. Além das propostas legislativas, hoje também foram protocolados requerimentos para a realização de audiências públicas na Câmara e ainda uma moção de aplauso ao FELCA pela denúncia. No Senado, foi protocolado ainda um pedido de CPI para apurar a atuação de influenciadores na promoção e disseminação de conteúdos que sexualizam as crianças e adolescentes. Mais cedo, ao jornal da CBN, a promotora de Justiça da Infância e Juventude do Rio, a Gabriela Lusquinhos, comentou sobre a importância da participação dos pais nesse processo de fiscalização. É isso que a gente tem falado muito, né? Alertado os pais, para que os pais contribuam com que essas crianças, para que essas crianças mudem os interesses, né? O que esses vídeos fazem, o que as redes fazem é uma verdadeira lavagem cerebral na mente dessas crianças. E o que a gente precisa é dar passos atrás para que essas crianças possam viver a infância. Nas redes sociais, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, defendeu a responsabilização das plataformas, afirmando que a internet não pode continuar sendo uma arma poderosa nas mãos de criminosos, e disse que a expectativa é de que a mobilização causada pelo vídeo, parte dessas medidas avance, então, de forma mais acelerada na Câmara dos Deputados. Carol. Obrigada, Igor. Importante que esse tema tenha repercussão, né, Vera? Não é exatamente novo, a gente sabe que as redes sociais têm um risco muito grande, sobretudo para crianças e adolescentes, exposição. A gente já tem na legislação o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem o Marco Civil da Internet, mas parece que isso não é suficiente, infelizmente, né? Exato. É claro que, ao trazer isso para a pauta, o presidente da Câmara usa um assunto aí que ganhou tração nas redes sociais para também se contrapor uma semana de exposição ruim dele próprio, tentar ali reverter uma maré ruim de notícias em relação à atuação dele na presidência. Mas é importante que ainda assim o assunto venha à baila. Veja que os políticos sempre têm muita resistência, né, quando se fala em regulamentação de redes sociais, mas essa situação do conteúdo voltado a crianças e adolescentes é uma das maiores provas de que aquilo não pode ser um território sem lei, não pode ser um lugar em que as leis que são vigentes no mundo físico não valem, são revogadas e que vale tudo. Então, é bom que se parta disso para que os nossos próprios legisladores entendam que quando se fala em regulamentar o ambiente virtual, o ambiente digital, não se está falando em cercear liberdade de expressão, não é disso que se trata. É de cercear o cometimento de crimes graves, crimes
muitas vezes cometidos ali sob o olhar ali meio desatento ou até despreparado para entender o que está acontecendo de pais e cuidadores. Então, vale para as crianças, vale para golpes aí contra idosos, por exemplo, vale para disseminação de desinformação e de crimes de ódio com conotação política. Então, tem sim de haver uma regulamentação das redes sociais para esse e para outros temas. É bom que o influenciador tenha levado as autoridades a tratarem de algo que elas sempre foram muito refratárias em abordar. Ficamos por aqui, Vera. Ficamos por aqui por hoje. Amanhã tem mais Viva Voz. A gente espera vocês a partir das 6 da tarde. Até amanhã. Até amanhã.